E aí, candidato, candidata ao Exame Nacional do Ensino Médio, que bom estarmos juntos aqui mais uma vez para poder discutir os conteúdos de língua portuguesa relativos, que caem e que são mais comuns no Exame Nacional do Ensino Médio, famoso e muito temido por alguns, o Enem. Bom, para você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade, dou aula de língua portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a conclusão da redação. Portanto, na aula de hoje nós vamos observar as partes que podem compor a conclusão da redação padrão Enem. E aí eu quero enfatizar algo importante quando a gente pensa nessas aulas que nós estamos tendo sobre estruturação da redação. Quando eu falo com vocês, por exemplo, que a introdução deve ter tais partes, o desenvolvimento deve ter tais partes e tal, e hoje nós vamos fazer a mesma coisa em relação à conclusão, isso é uma proposta, isso é uma forma que eu consigo trazer para vocês, que é mais comum de ser estruturado o texto e que pode facilitar para você na hora de estudar e na hora de produzir as suas redações. Professor, se eu não fizer desse jeito que você está falando, vai dar ruim para mim? Não necessariamente. Você pode utilizar outras estruturações que você achar legal aí nos seus estudos. Mas essa estruturação que eu estou discutindo aqui com vocês, desde a introdução até agora, é aquela que é a mais comum. Se você pega, por exemplo, algumas redações nota 1000 dos anos anteriores, você consegue, na grande maioria desses textos nota 1000, achar justamente as partes que eu tenho discutido com vocês aqui. Tudo bem? E lembrando também que quando eu penso na estruturação, eu não estou passando para vocês uma receita de bolo. Aquele jeito, faz assim que vai dar certo. Não, gente. Sabendo a estruturação, vocês precisam de pensar, vocês precisam de entender essa estrutura, vocês precisam de construir a ideia de vocês, a argumentação de vocês. Não existe receita de bolo para poder fazer redação do Enem, tá bom? Você precisa de conhecer a estrutura daquele tipo textual. É isso que é o ideal. Bom, antes, porém, de nós falarmos da conclusão, eu quero relembrar você sobre a introdução. Quando nós falamos da introdução, eu destaquei para vocês 4 partes que são importantes para compor a sua introdução. 2 dessas partes eu aconselho que vocês coloquem, mas elas não são necessariamente obrigatórias. E as outras 2 partes, elas sim são obrigatórias na produção da sua introdução, porque no tipo textual dissertativo argumentativo, que é aquele exigido pela avaliação, há necessidade de se apresentar o tema e de se apresentar a tese, ou seja, apresentar o tema do texto que o próprio Enem, que a própria prova, ela te dá, e apresentar a tese, que é o seu posicionamento referente àquele tema, tá bom? E aí você pode começar a sua introdução com uma alusão. Alusão é aludir a algo. Não, professor, agora que eu não entendi nada mesmo. Quando a gente pensa em aludir, a gente está pensando em fazer menção, mencionar algo. E aí a alusão, ela pode ser uma alusão histórica, você pode fazer uma alusão, uma menção a algum fato histórico que você acha que tem uma relação legal com o tema. Você pode fazer uma alusão filosófica, você pode fazer uma alusão literária, você pode fazer uma alusão a um filme, a uma série que você assistiu, a uma música que você gosta. Então, essa alusão, essa menção de algo pode ser sobre N coisas aí da sua vida, tá? Desde que você consiga relacionar a alusão ou definição, a definição de algum termo que compõe a frase tema. Você precisa de relacionar isso com o tema. Como, professor, que eu vou relacionar a alusão com o tema do texto? Você vai fazer isso por meio de uma ponte. E essa ponte é justamente a contextualização.
Então, é a contextualização que vai fazer com que você ligue a sua alusão ou definição ao tema. Porque nem sempre a sua alusão vai se referir exatamente ao tema do texto. E é aí que entra o papel importantíssimo da contextualização. Colocou a alusão ou a definição, colocou a contextualização, apresenta o tema e depois apresenta a tese, o seu posicionamento em relação àquele tema. Professor, então, a minha introdução deve ter 4 frases. Uma de alusão, uma de contextualização, uma do tema e uma da tese. É isso? Não. Nós não estamos falando aqui de frases, tá? Quando eu falo com vocês disso aqui, não é frases. Nós estamos falando de partes. Então, a sua introdução precisa de ter essas 4 partes. Já vi muitos textos que têm 2 frases de alusão, contextualização e tema na mesma frase e a tese em mais 2 frases. É uma forma. Por isso que a gente fala de partes. Gente, a minha letra é feia, né? Vocês já viram que a minha letra é feia, mas dá para entender, viu? É feinha, mas dá para entender. Por isso que a gente está falando de partes e não de frases. Beleza? Vamos continuar então. A gente relembra aqui então da introdução e é importante que a gente relembre também o desenvolvimento. O desenvolvimento, ele não tem 4 partes, ele vai apresentar somente 3 partes, que é o tópico frasal, o aprofundamento e a frase conclusiva. Um texto precisa de início, meio e fim, não é? Ou seja, um texto precisa de introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando a gente pensa nos parágrafos de desenvolvimento do texto, nós temos que pensar como se eles fossem pequenos textos. Então, eles também precisam de introdução, de desenvolvimento e de conclusão do parágrafo. De conclusão daquele assunto que você está tratando no parágrafo. E aí, a gente chama o que seria a introdução de tópico frasal, por quê? É por meio do tópico frasal que você vai deixar claro para o seu leitor sobre qual assunto relativo ao tema que você vai discutir naquele parágrafo. Professor, esse negócio de assunto relativo ao tema, não estou entendendo. O tema já não é o assunto. Vou te explicar. O tema, gente, ele é algo que é dado pelo texto, pela proposta, e que ele está lá. E aí, em relação a este tema, eu tenho assuntos relativos a ele. Se o tema do meu texto é copo, eu consigo discutir assuntos relacionados a este copo. Por exemplo, um assunto, o tamanho do copo. Um outro assunto, a circunferência do copo. Um outro assunto, para que esse copo serve? Perceba então que o tema é o copo, mas que eu consigo discutir alguns assuntos relativos a esse tema. A mesma coisa é o texto. A gente tem o tema central e dentro deste tema eu consigo discutir assuntos, que é aquilo que vai estar presente, vou colocar só um AS, tá, gente? Que é aquilo que vai estar presente no seu texto, nos seus parágrafos. Tudo bem? Tranquilo então? Então, no desenvolvimento é onde você vai apresentar esses assuntos que são relativos ao seu tema. E aí você vai apresentar o assunto desse tema por meio do tópico frasal. Depois você vai aprofundar neste assunto por meio das estratégias argumentativas, que são diversas e que a gente vai estudar ainda sobre elas, tá? E depois você vai concluir por meio de uma frase o seu desenvolvimento, ou seja, você vai concluir aquele assunto relativo ao tema para poder passar para o outro assunto relativo também ao mesmo tema. Tranquilo? Vamos continuar então. Bom, relembramos e agora a gente precisa de pensar na conclusão. Para construir nossa conclusão, podemos usar a seguinte estrutura. Lembrando, é uma estrutura, é uma proposta, tá?
inserir um conectivo conclusivo, ou seja, algo que dê início à sua conclusão. Você precisa, então, de começar o seu texto com um conectivo conclusivo. Se é um conectivo, ele tem a função de conectar, é ou não é? E aí ele vai estar conectando, então, o seu parágrafo final, seu quarto parágrafo, porque eu sempre aconselho os alunos a fazer um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Portanto, 4 parágrafos no texto. Então, é o conectivo que vai ligar o seu quarto parágrafo ao terceiro. É o seu conectivo que vai deixar claro para o seu leitor que aquele parágrafo é o parágrafo final, tá? Por isso que é conclusivo. Então, não é qualquer conectivo que eu vou colocar aqui no meio. Precisa de ser um conectivo que traz a ideia de conclusão, de finalização, tá? E aí eu trouxe alguns que vocês podem utilizar. Logo, portanto, mediante os argumentos citados, conforme o discutivo, consoante ao mencionado, em conformidade ao exposto, pelo argumentado. Todos esses são exemplos de uso de conectivos conclusivos que você pode ter no início do seu parágrafo de conclusão, tá? Eu aconselho, gente, vocês a não utilizar, tem muito aluno que utiliza para concluir ou em conclusão, não precisa de utilizar dessa forma. Se eu estou no meu último parágrafo, já é o parágrafo de conclusão. E aí eu tenho outros conectivos que vão trazer este mesmo sentido da conclusão, tá bom? Beleza. Colocou lá um conectivo conclusivo, isso é imprescindível, tá, gente? Não inventa a moda de começar o parágrafo de conclusão sem conectivo, pelo amor de Deus. Porque você pode ter problemas lá na competência 4. A competência 4 que vai discutir o quê? Os mecanismos linguísticos para a construção da sua argumentação, que está aí no meio, o uso de conectivos, tá? Colocou então um conectivo, sinalizou para o seu leitor que você está concluindo o texto. Você vai retomar a tese. Lembra que você produziu uma tese lá na introdução? Que você apresentou essa tese, que você discutiu essa tese ao longo do seu texto? Você vai retomar a tese. Os argumentos que você defendeu precisam ser sustentados até o fim do texto. Exemplo de retomada. O assunto da tese. Com efeito, evidencia-se a necessidade de promover melhorias no sistema de educação inclusiva do país. É evidente, portanto, que há entraves para que os deficientes auditivos tenham pleno acesso à educação no Brasil. Isso aqui, então, é a tese desse autor que ele colocou lá na introdução do texto. E é essa tese que você precisa de retomar na sua conclusão. Tranquilo? Continuando. É muito comum colocar a proposta de intervenção na conclusão do texto. Gente, presta atenção. A proposta de intervenção é uma especificidade do Exame Nacional do Ensino Médio. Isso faz parte de todo tipo textual dissertativo argumentativo? Não, tá? Mas a proposta de intervenção é algo exigido pelo Enem, é obrigatório e ele é avaliado lá na competência 5. E a grande maioria das pessoas que fazem o Enem colocam a proposta de intervenção no último parágrafo, porque realmente facilita na hora de você produzir o seu texto. Então, o meu conselho para você é: coloque a proposta de intervenção na conclusão do seu texto, tá bom? A competência 5, então, fala o seguinte, olha: elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Então, eu tenho 2 comandos aqui. Primeiro, elaborar a proposta de intervenção. E segundo, que respeite os direitos humanos, tá? Posso fazer qualquer coisa? Posso. Proposta de intervenção. Vamos, então, matar todo mundo. Posso fazer isso? Não. Isso desrespeita os direitos humanos, tá bom? Vamos lá, então. Elaborar a proposta de intervenção exige a presença de 5 componentes. Presta atenção no que eu falei. Elaborar a proposta de intervenção
exige a presença de 5 componentes. Não é opcional. Ah, eu não tô afim de colocar ação. Ih, não vou pôr ação, não. Posso fazer isso? Não. Porque a competência 5, que é elaborar a proposta de intervenção, exige que você coloque esses 5 componentes. Agente, ação, meio ou modo, detalhamento e objetivo. O que é cada coisa dessa? O agente é quem? Você pode fazer perguntas para poder perceber se a sua proposta está completa. Quem que vai fazer aquela proposta que eu quero colocar? Depois a ação. O que é a proposta? Então, olha, eu tenho o que é a proposta e quem vai fazer essa proposta. A ação e o agente. Depois, como que esse agente vai colocar essa proposta em prática? Vai colocar esta ação em prática. Depois o detalhamento, que eu vou explicar para vocês como que funciona. E por fim, o objetivo. Para que o agente vai fazer esta ação, tá? Esses são os 5 componentes que você precisa de ter na sua proposta de intervenção. O detalhamento, o Enem permite que você detalhe qualquer um desses outros 4 componentes, tá? Então, por exemplo, eu quero detalhar o agente. Qual que é o meu agente? Meu agente é o Ministério da Educação. Como que eu posso detalhar o Ministério da Educação? Eu posso pôr assim no meu texto. Então, o Ministério da Educação, marco com vírgula, órgão responsável por gerir a educação no Brasil. Veja que eu detalhei. Eu falei quem é o agente, mas eu detalhei quem é este agente. Isso é uma forma de você detalhar o agente, do mesmo jeito que você pode detalhar qualquer um desses outros 4 componentes aqui, tá bom? Vamos ver como que isso funciona. Vamos ver um exemplo de conclusão, olha. Portanto, o que eu tenho aqui? Conectivo conclusivo. Cabe à iniciativa privada, em parceria com os estados e municípios, promover a interiorização das salas de teledramaturgia por meio da construção de novos empreendimentos em áreas distantes dos polos econômicos e da redução dos custos para o consumidor de baixa renda, incentivando, então, a cultura mais democrática. Além disso, é responsabilidade da Ancine, Agência Nacional de Cinema, estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador, por intermédio de aplicativos e das redes sociais interativas, para que denúncias e reclamações sobre preços abusivos possam ser realizadas. Vejam bem, olha como que essa pessoa estruturou essa conclusão. Ela colocou um conectivo conclusivo, ela pôs uma proposta de intervenção resolvendo o primeiro problema que ela discutiu no texto. Ela colocou uma segunda proposta de intervenção para resolver o segundo problema que ela discute no texto. Essa pessoa marca o início dessa segunda proposta com o uso de um conectivo intraparagrafal, um conectivo dentro do parágrafo, que é o além disso. E marca o agente. Quem que é o agente? A Ancine, Agência Nacional de Cinema. Então, quem vai fazer? A Ancine. O que a Ancine vai fazer? Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo com o telespectador. Quem? Ancine. O quê? Estabelecer um canal de comunicação mais efetivo. Como que ela vai fazer? Por intermédio. E aqui tem um conectivo muito importante. O meu conselho, sempre marque o modo, o meio de praticar aquela ação com o conectivo, ou por meio de, ou por intermédio de, tá bom? Aplicativos e tal, e o objetivo para que denúncias e reclamações sobre os preços abusivos possam ser realizadas. E o detalhamento é quando a pessoa fala o que é a Ancine. Tranquilo, gente? Essa, então, é uma forma de você produzir a sua conclusão.
Na aula de hoje, portanto, nós observamos as partes que podem compor a conclusão da redação padrão do Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Essas aqui são as referências e até a próxima sexta-feira para mais uma aula para o Enem.